Olá, pessoal. Tátila já está conectando. Olá. Olá, Seja tá me ouvindo bem-vinda. bem? Sim, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a gente está aqui para falar sobre procrastinação, né? Então, o Uhum. pessoal já está chegando. E queria deixar todo mundo já à vontade para ir fazendo perguntas, né? Que talvez possam ir enriquecendo o nosso bate-papo. Acho que é um assunto que desperta muito interesse, até pela relevância clínica, né? E, de alguma forma, a frequência que a gente está vendo cada vez mais, né, pacientes com Isso. essa queixa. Então, queria começar te apresentando Tátila. Tátila é psicóloga, tem até que ler. Psicóloga, psicóloga clínica, neuropsicóloga, mestre em fisiopatologia médica e neurociências, doutora em ciências, e você é certificada no nível primary pelo Instituto Albert Ellis, né, em TREC. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre procrastinação e tentar fazer alguns paralelos com a terapia racional emotiva comportamental, mas é, a ideia é a gente poder trocar bastante. E espero que você fique à vontade aqui na nossa live. Então, Ótimo. Bom, queria agradecer o convite, né? Eu acho que todo mundo que te acompanha, que te segue, que vê a sua dedicação aí com a Trek, tem uma admiração enorme. Então, quando eu fui convidada, acho que não foi um convite só, eu me senti assim elogiada quando eu recebi esse convite, né, de uma pessoa que eu admiro tanto. Então, muito obrigada por esse convite e para falar de um tema tão legal. sim. E eu fiquei tão feliz quando você aceitou. Toda semana eu faço propaganda. A Tátila é uma das organizadoras, né, do livro Terapia Racional Emotiva Comportamental, Teoria e Prática Clínica. Né? E eu queria até aproveitar que você está aqui com a gente e explicar assim, por que surgiu o interesse de publicar um livro, né, sobre TREC, sendo que a gente sabe que aqui no Brasil tem um pouco dessa visão um pouco distorcida de que a TREC é uma teoria que está antiga, ultrapassada. Uhum. Me chamava muito a atenção, né? Quando eu conheci a Trek, eu achei ela uma teoria muito prática e libertadora. E eu fiquei impressionada que a gente não conhecia, né, que o Brasil não conhece essa abordagem, que a gente não aprende sobre essa abordagem na faculdade, por exemplo. Mais a TCC padrão do Beck, ela é muito difundida, mas o Ellis é muito pouco falado. E ele é um dos 10 psicólogos mais influentes da América. Então, o que estava acontecendo que as pessoas não conheciam ele, né? E aí, por conta desse meu incômodo e por querer que as pessoas conhecessem isso, eu pensei, bom, a gente podia pensar em alguma estratégia, alguma ideia para fazer com que as pessoas pudesse ser divulgado. E aí, conversando, né, com a Gabriela, com a doutora Marilda, a gente falou, o que, que a gente pode fazer? Que se a gente fizer um livro, né, já que tem também tão pouca publicação, tão pouca coisa traduzida para o Brasil. Então, acho que numa necessidade, numa tentativa de divulgar mesmo essa abordagem, como você faz aí tão bem nos seus vídeos, no seu canal do YouTube e tudo mais. Que bom. Temos um objetivo comum aqui. Legal. Mas vamos falar sobre procrastinação. Né? A palavrinha até é difícil da gente pronunciar Uhum. rápido, né? Mas a gente está ouvindo muito sobre isso, é uma palavrinha que está relativamente na moda, né? E queria entender assim, qual que é o real conceito de procrastinação? Como é que a gente pode entender isso? Tá. Realmente, procrastinação é alguma coisa que a gente tem ouvido falar tanto, né? É alguma coisa que incomoda tanto as pessoas. Você até escreveu lá na divulgação, né? Eu procrastino, tu procrastina, nós procrastinamos, né? Procrastinação, ele é um comportamento, né? É um comportamento que vem sendo amplamente estudado, mas a gente ainda conhece muito pouco sobre a procrastinação. A gente ainda não entende exatamente esses mecanismos da procrastinação. Mas ela é uma palavra, inclusive, que ela tem uma origem latina, né? O pro significa para e o crastino significa amanhã, então para amanhã. Ele é um comportamento em que uma pessoa ela escolhe voluntariamente deixar de fazer uma tarefa que ela precisa fazer naquele momento, mesmo sabendo das consequências negativas que ela vai ter.
né? E eu gosto de enfatizar bem essa palavra. Ela escolhe voluntariamente deixar de fazer. Por quê? Porque os meus pacientes, eles dizem assim para mim, mas Tati, ela é mais forte do que eu não tenho controle disso, quando eu vi eu já procrastinei. Não, você escolheu, assume essa responsabilidade. Então é muito importante a gente enfatizar isso, né? Por quê? As consequências, elas são muito negativas disso. As pessoas, elas têm problemas no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, no âmbito social por conta de procrastinação, no âmbito físico, quando a pessoa procrastina, a academia, por exemplo, né? Ela tem problemas também do ponto de vista neurológico. Por quê? Porque quando a pessoa procrastina, isso gera um nível de estresse tão grande que ativa as rotas mediadoras do estresse. Então, o hipotálamo manda informação para a hipófise, que manda informação para a adrenal, que produz cortisol manda essas informações lá para os receptores de cortisol no cérebro, e aí o hipocampo fica prejudicado, por isso que a memória fica prejudicada quando a gente está, né, ansioso, estressado, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue se concentrar, porque o córtex pré-frontal fica prejudicado por conta desses receptores de cortisoide. Então, é um prejuízo muito grande que a pessoa tem, né? Por isso que a gente fala que a procrastinação, ele é um déficit de autorregulação emocional e de autocontrole, né? E a gente consegue fazer até um paralelo, uma associação com essas regiões, então, cerebrais, né? Então, a autorregulação emocional tem a ver ali com o giro parahipocampal, que é uma das estruturas do sistema límbico, e o córtex pré-frontal ali responsável por esse autocontrole, né? Por eu decidir que eu não vou assistir o Netflix agora, que vai me trazer uma recompensa imediata em prol de ir lá e estudar para a prova que eu tenho para a semana que vem, né? Então, de fato, bastante difícil fazer esse equilíbrio, né? Pensando até em termos evolutivos, o contraponto da procrastinação é a impulsividade. E evolutivamente, nós fomos preparados para o foco no presente. Então, lá quando a gente era homens das cavernas, a gente agia com foco no presente. A gente não tinha tantas opções. E a gente precisava agir de imediato, né? Mas hoje, nos tempos modernos, hoje com a nossa sapiência, porque nós somos homo sapiens, o que que acontece? A gente precisa regular essa nossa impulsividade e a gente precisa pensar no futuro, se projetar, se simular no futuro, né? E a dificuldade da procrastinação, né, a questão da procrastinação é tão interessante porque, quando, né, eu dei o exemplo do Netflix, por exemplo, mas quando eu preciso me projetar no futuro, então vamos lá, eu tenho uma prova que eu preciso estudar, essa prova é uma prova de conteúdo desafiador, complexo. E aí eu penso que né, eu tenho que ter uma gratificação imediata, então eu vou lá e eu quero assistir o Netflix. Ou seja, isso significa que eu tenho que controlar essa minha gratificação imediata, que é a curto prazo, em prol de alguma coisa futura que eu nem tenho certeza de que eu vou conseguir. Por quê? Porque eu estudo e eu aumento as minhas chances de conseguir tirar uma nota boa, mas eu não garanto, eu não tenho essa certeza. Agora, se eu assisto Netflix, eu com certeza me sinto bem, né? Então, é um aspecto muito interessante, muito complicado para o ser humano de conseguir fazer esse equilíbrio realmente, né? Dá para entender esses comportamentos de procrastinação de fato. Eu vou respirar por você, porque eu acho que nos últimos 2 minutos você passou tanto conhecimento, Tátila. E que legal, né? De conseguir conceituar para a gente não só de uma forma objetiva, né? Deixando muito claro que é uma escolha voluntária, né? Que a pessoa de fato tem uma alternativa que talvez gere mais resultados positivos para ela, né, de longo prazo, né, mas que vai privá-la do prazer no agora, né? E quanto dessa coisa de também não se responsabilizar pela decisão. Né? Maravilhosa a tua explicação do ponto de vista da neurologia, né? O quanto que não é algo simples, né? Não, vários sistemas aí interligados, né? Essa questão também do impacto na questão do déficit de autorregulação emocional, né? De autocontrole, né? Versus a questão da impulsividade, tanto o contexto histórico, quanto que talvez
seja quase que um luxo hoje a gente poder se dar o direito de Uhum. procrastinar e trazendo essa coisa do agora versus a capacidade de eu me simular no futuro, né? Que aula em 2 minutos você acabou de dar pra gente. Obrigada. E aí eu queria te perguntar assim, a procrastinação ela sempre vai ser associada a alguma coisa negativa? Ou será que o fato de eu voluntariamente escolher não fazer algo agora para fazer isso amanhã ou em qualquer outro momento do futuro pode ser visto como algo positivo? Tá. Quando a gente entende esse conceito de procrastinação, em que eu decido uma coisa, né, em prol da minha gratificação imediata, mesmo sabendo que eu vou ter consequências negativas no futuro, a gente entende dentro do modelo da TREC, do modelo ABCDE, ABC, né, Uhum. que a procrastinação é um comportamento, então é uma consequência comportamental desadaptativa. Uhum. Se ela é uma consequência comportamental desadaptativa, ela vem junto aí de uma crença irracional, né? Uhum. E a consequência também tem uma consequência emocional não saudável, né? Uhum. Então, a procrastinação, ela sim, dentro do modelo da TREC, sabendo todos os prejuízos que a pessoa vai ter, ela é sim sempre alguma coisa não saudável, sempre um comportamento não saudável. É bastante interessante porque, assim, tem um estudo de 2005 de um grupo da Coreia do Sul, esqueci o nome da revista agora, mas alguma coisa de psicologia social, mas eu lembro do nome da coreana, que é Jin Nan Choi. Essa coreana, ela descobriu, né, ela fez um estudo com a população acadêmica. Por quê? Porque percebe-se que a maior população procrastinadora é a população acadêmica, principalmente aqueles de graduação. Então, ela fez um estudo em 2005 com esses estudantes e eles concluíram no final, né, perceberam no final que eles tinham dois perfis de procrastinadores. Um perfil de procrastinador que eles chamaram de passivos e um perfil de procrastinador que eles chamaram de ativos. O perfil de procrastinador ativo é o perfil de procrastinador desse exemplo que eu falei que a TREC enxerga como sendo um comportamento não saudável, desadaptativo. Mas os procrastinadores ativos, eles eram pessoas que eles faziam uma postergação intencional. E eles sabiam dos resultados, eles tinham controle dos resultados dessa escolha. Então, nesse artigo, eles falam que esse perfil de procrastinadores ativos, eles não eram só autoconscientes da procrastinação, eles eram super autoconscientes da procrastinação. E quando eles deixavam lá essa tarefa para o último minuto do segundo tempo, eles faziam isso imaginando que eles precisavam daquela pressão e, de fato, a hora que eles estavam lá, né, no último minuto do segundo tempo, eles conseguiam se orientar muito bem em prol daquela atividade, para enfrentar aquela atividade, aquela tarefa. Eles tinham uma super ativação da regulação emocional e de controle deles, então eles se motivavam para a tarefa, eles tinham um ótimo gerenciamento de tempo e de raciocínio para essa tarefa, muito diferente dos procrastinadores passivos, que a hora que chegam no último minuto do segundo tempo, fazem ansiedade e eles desesperam, né? E aí esses procrastinadores ativos, eles alcançavam tão bons resultados quanto os não procrastinadores ou até melhores. Uau! Então, existe sim um grupo de procrastinadores aí, os procrastinadores ativos ou os postergadores intencionais, o nome que se quiser dar para isso, e eles não têm, essa procrastinação deles não seria desadaptativa. Mas eu imagino que esse grupo, esse perfil de pessoas, seja um perfil que Pequeno. apareça com uma frequência muito baixa, né, uma prevalência muito baixa na população. Então, no geral, esses procrastinadores que aparecem no nosso consultório para nos procurar, eles são os procrastinadores que Passivos. dentro do C desadaptativo do modelo ABC. Uhum. Interessante isso, né? Eu acho que tudo que a gente começa a estudar de alguma forma nunca é tão simples, né? Nada na psicologia, nada no ser humano é Não, isso, né? Sempre o tem um ser humano é muito desdobramento. complexo. E,
E acho que concordo com você, né, nesse ponto. Acho que o que aparece no consultório seria mais esse procrastinador passivo, né? Que ele acaba tendo resultados, né, não favoráveis. Ele não tem esse pico de motivação e de gestão do tempo, como você falou. Uhum. Interessante. Então, podemos ter um procrastinador ativo, intencional, né? Consciente do que ele está fazendo, mas que ele tenha, se garanta, vamos dizer assim, né? Ele, no final Ele das como se ele contas, se garantisse. ele faz. Como se ele se garantisse. Ele não faz crenças irracionais com Uhum. relação a isso. Né? Uhum. Talvez a gente vá falar alguma coisa de crenças irracionais depois, né? Uhum. Sim. Foi interessante que você trouxe essa ideia da população acadêmica, né? A Cláudia, que está sempre aqui com a gente, ela até comentou assim, o quanto que deve ser difícil para crianças TDAH, que alguém comentou também, né? Se o TDAH costuma ser esse perfil ativo ou não entendi muito bem a pergunta, né? Mas eu acredito que seja quem tem TDAH costuma ser esse perfil ativo ou ele é capaz de desenvolver isso, né? Não ficou muito clara a pergunta, mas será que a gente pode traçar um paralelo desse pessoas, né, com TDAH serem mais propensas a essa procrastinação passiva? O TDAH é muito propenso à procrastinação passiva. Além disso, o perfil de TDAH, que tem lá o tipo desatento, né? Então, além Uhum. de ele procrastinar, ele tem também a desatenção. Ele faz uma desregulação da estimativa de tempo, ele se distrai com estímulos ambientais. Então, ele tem dois fatores aí que contribuem para um pior, né, desempenho dele nas tarefas do dia a dia. Uhum. Então, além da procrastinação, o perfil desatento também tem essa característica. Uhum. A gente estava falando um pouquinho de população, né? População acadêmica, população de TDAH, mas será que existem algum tipo de situações, né? Não sei se só dentro da academia, mas algumas situações em geral que tendem a levar as pessoas a procrastinarem? Tá. Existem algumas características, né, algumas situações que eles são descritas como a gente na TREC, né, chamaria de inferências, ainda estaria ali no Uhum. ar, né? Então, são situações ou tarefas em que a inferência dessa tarefa seja de que seja uma tarefa, por exemplo, muito complexa ou muito desafiadora, ou aversiva, ou que ela seja monótona, tediosa. Então, situações em que as tarefas tendam a ter essa característica, ou sejam inferidas como com essas características, elas tendem a ser mais. Tendem a estar mais associadas com o comportamento disfuncional de procrastinação. Uhum. Tá ótimo. E já que você tocou um pouquinho nessa questão do A, né, eu queria falar um pouquinho do B, do modelo ABC. Você consegue Tá? identificar algumas crenças irracionais que talvez estejam mais ligadas ao comportamento de procrastinar? Uhum. Consigo falar. Tem inclusive um artigo que eu gosto muito e eu gosto até de trabalhar ele com os meus pacientes. E eu acho que vale muito a pena, né, quem tem interesse ler. Inclusive, tem no Journal of Emotive Cognitive Behavior Therapy, a Uhum. edição de dezembro de 2012, ele foi todo voltado para o tema de procrastinação. Uhum. E lá tem vários artigos de psicólogos, né, que estudam a procrastinação, e dois deles em especial eu gosto muito, que são os do Dryden, né, em que ele coloca um estudo de caso, e um outro em que ele fala sobre as crenças irracionais, na Uhum. população acadêmica, inclusive. E o que ele fala? Ele fala que normalmente, né, as crenças irracionais dessas pessoas que procrastinam são crenças do tipo, né, de categoria conforto, motivação, humor, competência, gratificação imediata, pressão, conhecimento prévio. Como que na prática a gente vê isso? Então, quando, por exemplo, uma pessoa acha que tem que estar, né, tem aí a crença da categoria motivação. A crença dela é de que eu tenho que estar motivada
antes de começar a fazer a minha tarefa. Então, eu procrastino até que a motivação venha. Por que é irracional isso? Porque você precisa esperar a motivação vir se você tem uma tarefa que é importante de ser feita, né? E se essa motivação nunca aparecer? Se você ficar esperando lá sentada a motivação chegar e ela nunca chegar? Ou se ela chegar muito tarde, depois do deadline que você tem de entrega, de prova que você tem para fazer, né? Por exemplo, o humor. Eu tenho que estar num bom humor antes de começar a fazer a minha tarefa. E aí eu procrastino até que o humor esteja bom. Ou seja, eu estou dizendo que é o ambiente, que é alguma coisa externa a mim, que eu não controlo, quem define se eu vou fazer a minha tarefa ou não. Mas a gente começou falando, né, que eu quis enfatizar a palavra de que é voluntária, é uma escolha sua, né? Ficar esperando por isso acontecer, que talvez não aconteça. Né? Então, são algumas categorias aí que ele coloca de crenças irracionais. E aí, por isso que eles fazem, né, essas racionalizações aí, né? Então, são crenças irracionais, mas eles fazem racionalizações para tentar justificar. Né? Então, minha prova é só semana que vem, eu tenho a semana inteira para fazer a minha prova. Né? Eu tenho a tarde inteira para poder estudar para a minha prova. Ou seja, eles se dão licença para isso. E é nesse momento que é a pegadinha, né? Que é o trick ali para eles. Porque, na verdade, eles estão esperando essa motivação, essa vontade. Uma coisa que a gente está falando muito de ambiente acadêmico, mas eu acho que uma coisa que é muito comum, e acho que é comum a muita gente aqui, né, de que está aqui, é a procrastinação para fazer exercício físico. Na procrastinação para fazer exercício físico, tem muito dessa crença de eu preciso estar motivada, né? E aí vamos pensar, tem gente que entra no trabalho às 8 horas da manhã. Estar motivada para acordar às 5:30 da manhã para ir na academia, se arrumar, tomar banho, para ir para o trabalho, será que se eu ficar esperando essa motivação chegar, eu vou ter em algum momento, né? O quão real é essa minha expectativa, ou seja, essa expectativa sua pode ser muito alta de esperar que essa motivação venha para que você consiga fazer essa tarefa, essa atividade. E aí, como que eles racionalizam, como que eles justificam isso? Eu vou 7 dias da semana na academia. Aí começou segunda-feira não foi. Já eu não fui hoje, não vou o resto da semana. Semana que vem eu começo de novo. E aí vai procrastinando e empurrando com a barriga. Mas quer emagrecer, mas quer ficar com o corpo de um jeito, né? Sim. Esperando essa motivação. E como você fala, né? Além de ser coisas externas à pessoa, né? O conforto, a gratificação, o humor, né? No caso da academia, tem que estar na temperatura ideal, porque se estiver chovendo já não vai. Né? Normalmente são situações que beiram um ambiente perfeito, né? Que beiram um ambiente ideal e que a gente sabe que é uma expectativa irracional, porque isso nunca vai acontecer. Né? Você falando isso, eu lembrei, eu acho que está no Overcoming Resistance, tem um capítulo que o Ellis, acho que é desse livro, eu não vou afirmar com certeza, mas tem um capítulo que ele fala das desculpas esfarrapadas, né? O quanto que também está ligado, né, à questão da resistência, no engajamento, tanto do processo terapêutico em si, né, que é o foco do livro, mas também como que a gente arruma desculpas que talvez para um olhar não tão treinado quanto o do terapeuta, são desculpas super plausíveis, são desculpas super plausíveis, né? Eles se convencem. Sim. Né? Eu vejo os meus pacientes, eles ficam convencidos disso. E às vezes eles convencem a gente também, né? Eu já tive situação que eu precisei parar na sessão e falar, não, peraí, isso aqui é um comportamento autossabotador, né? É uma crença disfuncional, mas como a gente usa muito no nosso dia a dia como pessoa, né? Talvez até passe batido no atendimento, mas sim, é um refinamento da justificativa, né? E ninguém refina tanto uma justificativa se não for uma escolha voluntária, né? Exato. Eu tenho, inclusive, uma paciente que é muito interessante, que ela faz algumas procrastinações e aí
o marido dela reforça isso nela, porque aí ela fala, não, eu não fui fazer a esteira porque eu tava cansada. E aí ele fala, aí depois ela fala, eu devia ter feito a esteira, porque ela fez a culpa depois, né? Aí ele fala, não, mas você tava muito cansada, olha o tanto que você trabalhou. E aí ela se convence disso. Sim. Ela estava indo no caminho e né, foi para outro caminho. Mas eu acho que a nossa sociedade, de alguma forma, a gente tem esforços muito grandes, né, para várias questões na nossa vida. E o quanto que ter que se esforçar mais alguma coisa, né, para fazer alguma coisa que a gente sabe que é importante, que foi escolha nossa de alguma forma fazer aquilo, né? A gente tende a se, de alguma forma, se acolher, né? E se afastar das coisas que a gente sabe que serão Uhum. importantes para a gente, né? Já que você tocou na ideia de depois a sua paciente faz culpa, assim, alguma emoção tá além da culpa você vê relacionada à questão de procrastinação? A gente percebe a ansiedade, né, diante Uhum. da tarefa. Então, diante da tarefa que eu preciso fazer e que eu não quero fazer porque eu avalio ela ali, né, como difícil, como ah, monótona, chata, ela faz uma ansiedade e aí ela procrastina e ela avalia que ela então, né, tem que ter a tal da motivação e aí ela poder fazer a tarefa. Além da ansiedade, a gente percebe também raiva e mágoa também, né? No sentido de eu fico com raiva porque eu tenho que fazer essa tarefa que eu não quero fazer e eu teria que ter o direito de fazer só aquilo que eu posso fazer, né? No caso do que o Dryden coloca no artigo, é um caso em que o paciente fala sobre a liberdade dele, né, a liberdade tolhida dele de poder fazer aquilo que ele quer fazer do jeito que ele quer fazer na hora que ele quer fazer. Então ele fala, como homem que sou, eu devo ser uma pessoa livre e eu estou tendo a minha liberdade tolhida, ou seja, isso é injusto comigo. E aí ele Uhum. faz um comportamento de raiva, por exemplo. Olha que interessante, Uhum. né? Tem a ver com o Comportamento de que mágoa, acabaram de trazer aqui, que a Cláudia trouxe da questão da intolerância à frustração, né? a intolerância à frustração, A coisa não né? sai Que bem é do jeito o que eu queria, né? E é algo que eu não posso lidar, né? Eu não sou capaz de exato. enfrentar aqui. E é o princípio do estoicismo que é a base aí da Trek, né? As coisas que eu posso controlar e as coisas que eu não posso controlar, né? E eu preciso tolerar então aquilo que eu não posso controlar, né? Tem também a mágoa, né? Quando esses pacientes falam, eu não mereço ter que passar por isso, ter que fazer isso que eu não quero fazer, né? Eu não mereço isso. Então tem um quê de injustiça também, né? Mas a gente percebe que quando a gente avalia o tema ali, o que ele está trazendo é uma emoção de mágoa. Uma coisa muito interessante que tem na procrastinação, que o Dryden fala, é com relação à emoção da culpa. E aí, falando da culpa, naquilo que a gente entende como meta-emoção, a gente que é psicólogo trek entende, né? O que seria a culpa? Então, nesse caso, seria da procrastinação, é a culpa por ter procrastinado. Então, eu deixo de fazer uma coisa voluntariamente, eu escolho não fazer. Chega naquele último minuto do segundo tempo, eu quero fazer correndo, eu fico muito ansiosa, eu preciso fazer porque eu tenho prazo, eu tenho a prova para fazer, enfim. E aí eu fico culpada por não ter feito isso antes, né? Então, eu me sinto culpada pela ansiedade que eu tive e por ter procrastinado, porque aí eu penso, olha, se eu tivesse feito antes, olha só, a prova não era tão difícil desse jeito, depois que eu estudei eu vi, né? Ou eu teria tido tempo, era tão difícil o conteúdo que se eu tivesse tido tempo eu podia ter aprendido melhor e do melhor na prova. E aí, o que a gente aprende na TREC? Que a gente pergunta para o paciente o que está incomodando mais, né? Se é a primeira situação da ansiedade ou a segunda situação ali da culpa. Normalmente a culpa, a segunda situação, está incomodando mais, só que ele alerta a gente para o cuidado sobre, nesse caso da procrastinação, a gente debater a culpa. Porque a gente pode estar reforçando e dando licença para esse paciente. Uhum. Então, é como se a gente não precisasse passar batido por isso. Então, a gente pode, por exemplo, né, provavelmente esse seu paciente não vai ser a primeira vez que ele vai ter procrastinado, né? E aí a gente pode não passar batido por isso,
dizendo, por exemplo, olha, eu entendo que você está bem incomodado por ter procrastinado, está sentindo a culpa, né? Eu imagino que você deva ter sentido isso, essa culpa, em outras vezes que você procrastinou, né? Ele vai dizer sim, senti outras vezes também. Ok. Você, por um acaso, essa culpa que você sentiu, né, das outras vezes, te ajudou a não procrastinar de novo? Não te ajudou, né? Porque você procrastinou mais uma, mais outra, mas essa vez que você está me contando. Pronto, você não passou batido pela meta-emoção dele, mas você não ficou debatendo, né, o que te adianta, qual que é a funcionalidade disso. Então, vamos debater essa ansiedade aí que você, essa crença irracional que levou à ansiedade e que levou à procrastinação. Então, acho que é um alerta, uma dica bem importante que ele dá pra gente como terapeuta. Sim. Eu acho que essa ideia, o Dryden, ele os livros, os artigos dele são muito objetivos nesse sentido de ele quer a mudança, né? Ele quer a mudança comportamental. Ele está muito preocupado. Acho que de todos, pelo menos os autores track que eu já li, o Dryden tem mais essa pegada com resultado, mudança, né? E a gente vê isso de alguma forma com a mudança do comportamento, né? Então, o que é mais produtivo para ajudar aquele paciente, né? Que ele resolva a questão dele da culpa e continue sem fazer o que ele se predispôs e acha que é bom ele fazer, ou que ele só entenda que isso é um mecanismo que está gerando a culpa nele, né? Mas que ele possa combater essa ansiedade e conseguir ter o resultado. Muito bem lembrado. E é engraçado que o Dryden, ele faz isso, eu já li alguns artigos dele que ele fala isso sobre questões ligadas a emagrecimento, questões ligadas a engajamento em medicação, parar de fumar. Então, é um exemplo que ele traz com muita frequência, né? Eu acho que é por aí mesmo. Assim, vamos investir o que naquela sessão que vai melhor ajudar Qual que é o esforço? o nosso Exato. paciente. Tem até a ver com aquele livro dele, acho que é de 2017, Reason to Change, né? Em que ele explica, inclusive, a razão pela qual ele dá esse nome para o livro, né? Então, a gente, Reason to Change, eu preciso de uma razão para mudar, né? Ou seja, ele quer a mudança mesmo. E eu preciso dar razão para mudar, né? Por isso que ele escolheu esse nome aí com duplo sentido. Sim, sim. E aí você falou do duplo sentido, a questão da colocação das palavras na track, né? Como a gente considera muito essa ideia da importância semântica, né? Quem for traduzir os textos aí em algum dia, espero, vai ter um trabalho aí para escolher palavras certas para fazer esse trabalho. Mas, então, você já foi falando com a gente, de alguma forma, traçando um paralelo, né? Como é que você acha que a track ela pode ajudar a lidar com essa questão de procrastinação, né? O que a track tem a ver? Será que pode ajudar ou não? Qual que seria a sua opinião? O que você entende? Considerando que a track, nosso objetivo é transformar, né, essas crenças irracionais dos nossos pacientes para que ele transforme essas crenças irracionais em emoções negativas saudáveis, em comportamentos adaptativos, a TREC tem muito o que fazer na procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação é resultado de uma crença irracional, né? O que é uma crença irracional? É aquilo que é ilógico, que a gente não é empírico, não tem funcionalidade nenhuma. Porque a gente não pode mudar, muitas vezes, a situação, né? Então, quando eu falei que a inferência, né? Quais são as situações associadas à procrastinação? Bom, quando a gente são situações associadas a inferências de um trabalho, por exemplo, monótono ou um trabalho desafiador, né? Uma inferência, se a gente for ver até o significado, falando aí de semântica, né? O significado, o sinônimo de inferência é constatação. Às vezes aquela disciplina que eu preciso estudar é de fato muito difícil. Eu não tenho como mudar aquilo. E o que adianta eu ficar dizendo essa tarefa é muito difícil, né? Fica quase numa autocomiseração, né? Oh, coitado de mim, pobre de mim que tenho que estudar essa matéria tão difícil. Não resolve, né? Ou pobre de mim, coitado de mim que tenho que acordar às 6 horas da manhã para ir à academia, porque ir à academia é um saco, é chato, é difícil. É difícil mesmo. Ninguém está falando que precisa ser fácil. Ou seja, a TREC entra justamente nesse ponto.
Porque algumas situações a gente consegue mudar na nossa vida e a gente tem que tomar cuidado com as situações que a gente muda, porque às vezes a gente muda a situação, mas a gente carrega a nossa crença racional junto com a gente, ela vai lá para outra situação do mesmo jeito, né? Mas Uhum. tem situações que de fato a gente nem consegue mudar, né? E considerando então a procrastinação, né, como alguma coisa disfuncional, um ser, uma consequência do modelo ABC disfuncional, é importante que eu é, debata essas exigências que eu faço, de que eu tenho que ter conforto, de que eu tenho que estar motivada, de que tem que ser fácil, de que coitado de mim que tenho que passar por isso, né? Então e aí não para só nessas exigências, nessas demandas. Eles fazem também as derivativas da demanda, né? Eu não suporto que eu tenha que acordar às 6 horas da manhã, eu não suporto que eu tenha que fazer esse trabalho tão monótono e tedioso, é o fim do mundo isso para mim, né? Uhum. E aí, será que é o fim do mundo mesmo? Você não foi na academia, você procrastinou hoje, você não foi na academia, você sentiu ansiedade por isso, ou sentiu a raiva por ter que ir na academia, você fez culpa, você dormiu, você acordou no outro dia, tá de pé de novo e tá pronto para ser uma pessoa diferente de novo, né, Uhum. todos os dias, né? Então a Trek, baseada na filosofia, ela tem muito para fazer nessas mudanças filosóficas, né, nessas crenças Uhum. que as pessoas têm, né, essas exigências todas que fazem com que ela procrastine. Sim. Eu só queria acrescentar um detalhe ao que você trouxe, né, das derivativas, o quanto que a gente vê no consultório, né, um paciente que sofre por questões com procrastinação, o quanto que eles fazem a autoavaliação global, né, o quanto que eles caem num processo de rotulação, né, justamente eu sou inútil, eu não consigo, né, eu não sou Uhum, capaz, né, algo deles, né, uma autoavaliação global e também uma autoavaliação global do mundo, que o mundo é difícil, a vida é difícil, né, exato. ou às vezes dos outros, né, o fulano devia me ajudar, né, então o quanto Isso. O outro é que, ruim porque me colocou nessa situação que eu não quero fazer, sim, né? né, então assim, eu entendo que as quatro, né, a demanda, né, a exigência, né, as coisas precisam ser fáceis, né, as coisas já poderiam estar prontas, existe, mas eu acho que também existem as outras três, né? A catastrofização, quando você falou assim, Isso. nossa, é terrível ter que acordar às 6 da manhã, e a intolerância, né, não suporta acordar às 6 da manhã, e a coisa de, eu sou inútil porque eu não consegui acordar às 6 da manhã, né? Então, é interessante esse ponto. De fato, eu acho que o ponto-chave na ideia da procrastinação é essa ideia da gente reconhecer a nossa responsabilidade sobre aquela escolha, né? O quanto Uhum. que talvez não seja uma escolha consciente, no sentido de a pessoa já está tão acostumada naquele processo que ela não consegue enxergar que tem alternativa, né? Perfeito. Ou o esforço é algo tão aversivo que ela realmente não quer nem ela sabe que tem alternativa, mas ela não considera, como se ela arriscasse, né? Fala, não vou por esse caminho porque esse caminho é difícil, né? Tem que ter uma outra solução, tem que Uhum. ter um outro jeito mais fácil. Enquanto que a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Enquanto a gente não reconhecer a preferência, né? O desejo de que o mundo seja mais fácil, né? De que as coisas aconteçam de forma mágica, é um desejo super legítimo, mas nem por isso vai acontecer, né? Enquanto a gente não trouxer a responsabilidade para a gente, né? Aquela máxima da Trek que eu só controlo o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Uhum. Então, eu posso controlar, fazer uma escolha que é mais saudável para mim, que vai me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo. Falando um pouco mais de forma prática, né? A gente está aqui muito no, digamos, discutindo o modelo ABC, né? Falando um pouquinho do que talvez esteja por trás e sustentando esse comportamento de procrastinação. Mas se a gente tivesse um olhar um pouco mais prático, né? Você daria alguma dica? Não sei nem se existe isso, assim, alguma estratégia anti-procrastinação, né? Alguma coisa que Tá. fosse um pouco mais prática? Uhum. A gente pensa aí, né, dentro da abordagem da TREC,
que o ideal é a gente ter soluções elegantes e não Uhum. soluções práticas, né? Então, o debate das crenças, que é a análise dessas crenças é sempre muito importante. Uhum. Uma das coisas também que é muito importante é que, não falando ainda de uma questão prática, mas é que essa pessoa ela se torne consciente dessa procrastinação. Como você falou, às vezes aquilo já está tão automático, é tão repertório de comportamento dela que ela nem entende aquilo como alguma coisa, como uma procrastinação. Então é importante que ela entenda aquilo como uma procrastinação. Talvez sozinho ele não consiga, né? Talvez ele precise trazer com um olhar, uma visão, como você disse anteriormente, de uma pessoa que conhece a, a abordagem, a teoria, um psicólogo que seja, para apontar isso para ele. Por outro lado, a gente pode pensar que em algumas estratégias práticas, por exemplo, que essa pessoa, ela sempre que ela tem uma tarefa, ela coloca um horário de começar e um horário de terminar aquela tarefa. Então, ela se dá um prazo para aquilo, né? Uhum. A gente pode ensinar também um paciente, né? Um paciente de procrastinação, a gente faz muitas tarefas com eles, né? Muitos exercícios, porque não é simples, eles não aderem tão rapidamente assim, mas fazer cronogramas da semana. Então, quais Uhum. são as suas atividades fixas da semana? Quais são as atividades extras da semana? E a hora que você está naquele horário de fazer aquela atividade, você simplesmente faz aquela tarefa porque é importante que ela seja feita. E quando naquele momento ele não precisa, então, fazer a concorrência entre escolher fazer, qual prioridade que eu vou dar, e mais a vontade dele de não fazer, e a ansiedade por ter que fazer, né? Ele já, ele já deixa de perder o tempo ali com essa concorrência de um monte de pensamento, porque ele não consegue mais nem dar prioridade, né? Então, Uhum. deixar deixar um cronograma aí preparado é muito importante. Né? Por quê? Porque isso é um planejamento. A gente estava falando lá no começo da importância do planejamento do ser humano ter hoje a capacidade como Homo sapiens de se projetar no futuro, fazer simulações futuras. E um planejamento da sua semana é um planejamento a curto prazo, mas é um planejamento futuro, né? Uhum. Porque não dá para a gente viver na vida, né? É muito importante o planejamento e organização, isso faz parte de funções executivas, não dá para a gente viver no mundo de forma reativa. Uhum. Né? A gente tem muitos prejuízos por isso. Então, eu não gosto de ir no supermercado, eu não vou no supermercado, eu fico empurrando com a barriga ir no supermercado, mas a hora que eu tô com fome, eu vou no supermercado e eu compro qualquer coisa, eu peço qualquer coisa pelo iFood. Né? Então, é muito importante esse planejamento todo. Então, esse cronograma é uma estratégia prática, mas Uhum. bem importante a gente sugerir para o nosso paciente. Uhum. Tem também uma estratégia que eu nem acho que ela seja uma estratégia prática. Eu vejo ela como uma estratégia emocional mesmo aí, né, das estratégias emocionais da TREC, que é a gente pedir para o paciente, ele, né, que procrastina tanto, então diante de uma tarefa que ele tenha, né, que ele esteja procrastinando, ele fecha os olhos e ele se imagine realizando a tarefa. Uhum. Então você não procrastinou, como você sempre faz. Você está realizando a tarefa. O que você sente quando você realiza a tarefa? Né? Qual é a emoção que você sente? Então a gente está colocando ele no comportamento Uhum. adaptativo. O que você sente quando você faz a tarefa? O que você pensa quando você faz a tarefa? O que você acha que você precisaria pensar, né, anteriormente para que isso te conduzisse, te orientasse para fazer as tarefas que você tende a procrastinar? Então, não é uma estratégia difícil, né, de a gente aplicar, né, de a gente se auto-aplicar, quem está ouvindo aí, por exemplo, que talvez não seja terapeuta, e eu nem acho que seja uma estratégia prática, eu acho que é uma estratégia aí da categoria das emocionais mesmo, da TREC, Imaginativas, né? Uhum. as imaginativas, exato. Uhum. Só comentando aqui, acabou de chegar uma pergunta, né? O Luiz perguntou se é a imaginação racional emotiva. Ainda não, né? A imaginação racional emotiva é uma outra estratégia que a gente pode, de repente, dedicar uma live, fica aí como sugestão, Uhum. para falar de algumas técnicas, mas a imaginação racional emotiva a gente parte de uma emoção, de uma situação
real, ativadora de crenças irracionais, né? De alguma forma, o paciente ele vai entrar em contato com toda aquela disfunção emocional e aí a gente faz um trabalho para que ele chegue numa emoção um pouco mais saudável. Então, assim, não é esse exemplo que a Tátila trouxe, né? Mas o que a Tátila trouxe também seria uma técnica justamente para ele começar a ampliar esse repertório de possibilidades, já que a gente está falando justamente que ele não tem uma percepção de autoeficácia, ele não consegue perceber que ele é responsável por aquela decisão de fazer ou não fazer, né? Ele não consegue nem ver isso como opção. Então, dentro da clínica, a gente de alguma forma estimula ele a criar esse repertório de ele poder enxergar que, caramba, na hora que ele tiver que decidir, a coisa não ser tão automática, ele poder ter uma alternativa, né? E aí a decisão começa a ficar um pouco mais na mão dele, né? De uma forma consciente, e aumenta as chances realmente dele fazer a tarefa. A pergunta que não quer calar: é possível a gente viver uma vida sem procrastinar? Eu vou responder isso com uma frase que você gosta muito. Eu? É. Eu sei que você gosta porque eu já vi, inclusive na sua aulinha lá do YouTube sobre procrastinação, acho que você fez umas duas, né? Não sei se você usou nessa aula ou foi em outro momento, mas eu sei que você já falou que você gosta muito. Então, é possível viver uma vida sem procrastinar? Bom, o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Adoro essa frase mesmo. Considerando que o humano, então, é imperfeito, sim, nós vamos procrastinar algumas vezes na nossa vida. Qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é o objetivo de a gente falar sobre procrastinação, né? Entendendo que gera consequências tão negativas na vida de uma pessoa. O objetivo é a gente equilibrar essa vida de modo que a gente consiga ter mais situações com maior frequência, situações em que a gente enfrente, né, a nossa tarefa, aquilo que a gente precisa fazer, do que situações em que a gente procrastine, né? Mas sim, né? Tudo bem ter preguiça de vez em quando das coisas. Justo. Eu gostei muito dessa visão que você trouxe, né? Também da pesquisa do procrastinador ativo, né? Porque, e aí é uma reflexão minha, né? Eu acho que quando a gente consegue ter controle das poucas coisas que a gente pode controlar na vida, né? A vida começa a ficar um pouco mais fácil. A gente começa a aceitar os riscos de alguma forma, optar, escolher alguma coisa que a gente sabe que talvez tem menos chances de fazer o que a gente quer, né? Mas de alguma forma a gente está bem com aquilo, porque aquilo ali foi uma escolha nossa, né? Então, conseguir enxergar os riscos, conseguir enxergar as probabilidades de uma forma mais realista, né? Não tão catastrófica, eu acho que permite a gente, de vez em quando, fazer nada, né? Ver o Netflix na quarentena, então, relaxar um pouquinho mais, né? Postergar, olha, hoje eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para amanhã, porque eu não estou legal, vou preferir, de alguma forma, me recuperar e amanhã eu dou um gás maior, mas que você tenha controle sobre as poucas coisas que você, de fato, pode controlar. Né? Não querer controlar a facilidade do estudo, né? Que às vezes, como você falou, é uma matéria complexa mesmo, que vai te demandar muita dedicação, muito esforço, sim. Mas eu posso fazer isso daqui a uma hora e eu vou relaxar um pouquinho, que eu acho que vai me dar um gás para eu começar a fazer isso daqui a pouco, né? Eu acho que essa ideia de eu me autorresponsabilizar pelas coisas que realmente estão na minha mão, né? E fazer isso da melhor forma que eu tiver possível e recursos para fazer naquele momento, eu acho que isso contribui muito para a gente não gerar perturbações emocionais, né? Reforçar crenças que talvez estejam disfuncionais. Acho que é uma forma saudável da gente lidar com a preguicinha, que somos humanos, né? E vai vir preguiça em algum momento da nossa vida. E a gente tem que desacelerar em alguns momentos. É importante, né? Para a manutenção
da Desse nosso físico, equilíbrio, né? emocional. Sem dúvida, a gente teve a live com a Aretusa, né? O quanto que ela falou da importância Uhum. de mecanismos de prevenção do estresse. Então, acho que tem muito a ver com isso também. A gente está indo para a nossa reta final. Eu estou aprendendo a fazer gestão de tempo de live. Ainda temos 10 minutos. Queria te deixar à vontade, né, para deixar uma mensagem, né, compartilhar um pouco mais da tua prática, se alguém tiver mais perguntas. Eu acho que eu passei por... Minto. Teve duas perguntas que fizeram que eu não transmiti para você. A primeira era como a gente pode fazer para conviver com alguém de TDAH. Na época, foi no momento da live que a gente estava falando sobre é, déficit de atenção com a relação com a procrastinação, né? E se é possível a gente ajudar uma pessoa com TDAH a virar um procrastinador ativo, né? Então, de alguma forma, passa a ter um pouco mais esse perfil ativo de procrastinar, mas passar a ter um pouco mais de gestão sobre Tá. o tempo e os resultados. Uhum. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem aí alterações importantes, neurobiológicas. Considerando que ele tem essas alterações neurobiológicas bastante importantes, ele tem déficits químicos e déficits estruturais em regiões importantes associadas à autorregulação e ao autocontrole. Então, para um TDAH se tornar um procrastinador ativo, ou seja, entender que para ele funcionar sob pressão é um funcionamento que ajuda ele a gerenciar o tempo, pode ser pedir demais para ele. Talvez ele precise funcionar mais no modo que seja um modo mais treinado, mais gerenciado, mais organizado, né? Eu não vou dizer que isso seja impossível, né? Mas eu acho bastante complicado. Por quê? Porque, como a gente falou, além de ele ter a característica da procrastinação, né, como comportamento disfuncional, existe também aqueles que têm um perfil, né, desatento e que eles se distraem com maior facilidade com os estímulos ambientais. E a gente sabe que os transtornos psiquiátricos, eles não vêm bonitinho só como um transtorno, né? É muito comum as comorbidades junto deles. Então, é comum junto do TDAH, a ansiedade, por exemplo, como transtorno, e não como uma emoção ali diante de situações, né? Então, acho que são muitos fatores para serem gerenciados, para a gente conseguir apostar aí em querer uma expectativa tão alta dessa de transformar o TDAH em um procrastinador ativo. Acho que a gente poderia pensar em metas mais viáveis para um paciente desse. É um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Então, eram Tinha essas. alguma pergunta antes dessa, um pouquinho antes? Como conviver com alguém TDAH? Não. Como conviver com o TDAH? Bom, eu preciso entender aceitação incondicional aceitação incondicional do outro, né? Porque provavelmente as suas crenças irracionais aí estão, né, avaliando ele como ele não tem que fazer isso, e você deve estar sendo muito prejudicada por essa pessoa TDAH que você está vivendo com, né? Bem específica essa pergunta. Mas é possível conviver com pessoas que têm possível. Transtorno. Não é simples, a gente ouve relatos, mas é possível, né? E eu acho que passa muito por isso, né? Da autoaceitação, da aceitação incondicional do outro. Né? Então, agora sim, encerradas as perguntas, não sei se vai vir mais nos próximos minutos, queria te deixar à vontade para fazer um fechamento, né? Uma mensagem final. Acho que uma coisinha só que talvez seria importante a gente falar, né? A gente, como psicólogo, trabalha com traços de personalidade, a gente aplica testes de personalidade, e aí para ajudar um pouco nisso, né? Tem, por exemplo, uma bateria que eu sei usar, que eu estou mais acostumada, que é a bateria fatorial de personalidade, e aí aonde a gente encontra esse traço de personalidade, lá quando a gente está avaliando pela BFP, por exemplo, a gente encontra dentro do fator que é o fator de realização, lá nas facetas de comprometimento e empenho, né? Então, quando a gente tem um paciente que a gente ali está
às vezes até naquela dúvida, será que ele procrastina ou não? Deixa eu investigar melhor. Pode, de repente, aplicar, né, a BFP e ver se esse fator vai aparecer, vai aparecer rebaixado, né? Porque a gente não tem um instrumento, pelo menos, né, traduzido para o português, sobre procrastinação. Então, é uma dica para os psicólogos. E acho que como mensagem, a Márcia falou bastante disso e eu vou reforçar, é essa ideia de tolerância às incertezas. Um procrastinador, ele diz que ele só não vai procrastinar o dia que ele tiver certeza absoluta de que ele vai conseguir aquele objetivo dele, de que ele vai alcançar aquele objetivo dele. Só que ninguém consegue dar essa certeza para ninguém. Eu, como psicóloga, não consigo. Essa certeza não está escrita num lugar, não está escrita em pedra. Então, não espere essa certeza para você fazer aquilo que é importante para você. Faz. Essa palavrinha faz, né? Ela tem um poder que eu acho que a gente não consegue mensurar. O poder da palavrinha vai lá e faz, né? E você ir lá e fazer tem muito a ver com aceitar os riscos, aceitar que a condição às vezes não vai estar 100% favorável, né? E aceitar que talvez você vá fazer alguma coisa, alguma besteira, vai fazer alguma coisa errada, né? Mas é um caminho, né? É um processo para que você comece a ganhar maestria naquela habilidade, né? Que você comece a conseguir gerir melhor as suas emoções ao enfrentar determinadas situações que até então eram aversivas, né? E eu acho que tem muito a ver, né? Eu e Tátila somos duas que não temos muita tendência a procrastinar, né? A gente até riu um pouquinho disso, mas a gente sabe que a procrastinação gera muito sofrimento, né? A gente sabe quanto que isso aparece no nosso consultório, pessoas às vezes abrindo mão de projetos de vida, né? Por conta da procrastinação. E eu acho que essa ideia de trazer a responsabilidade para a própria pessoa, né? E entender que é ela quem está, de alguma forma, afastando esse objetivo dela mesma, é um processo doloroso, mas acho que é um processo clínico muito bonito, né? De a gente poder ajudar pessoas a chegarem no que elas realmente querem para a vida delas. E isso Sim. significa organizar as nossas crenças, né? Flexibilizar nossas crenças, significa ajustar um pouquinho a questão emocional, que às vezes atrapalha muito, né? Como a gente falou a live toda, mas de alguma forma fazer a pessoa caminhar por ela, né? Fazer a pessoa entender que é a responsabilidade dela e que ela é capaz. Então, vai cair? Vai, sem dúvida. Mas que ela é capaz de seguir o caminho. Eu particularmente gosto muito da nossa profissão justamente por conta disso. Né? Tem uma caminhada, não é fácil, mas é possível. Exato, é possível e é uma escolha. Você pode Sim. escolher isso, né? Uhum. Eu até falo para os meus pacientes: o que você escolheu, eu te apoio, eu estou com você. Se você falar, não, Tasha, está muito difícil, eu quero continuar procrastinando, ok, então isso é uma escolha, assume, arca isso, né? Mas eles não querem, é muito malefício para a vida deles. Sim. Então, o pessoal está aqui agradecendo, mandando corações. E eu queria te agradecer muito, né, a tua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento mesmo. Né? Eu acho que você... Aqui a gente fala muito de track, a gente fala muito de questões mais emocionais, vamos dizer assim, né, mais comportamentais, mas você trouxe todo um embasamento neurológico, né, neuroquímico, todos esses sistemas que você citou no início da live, né, todo esse contexto, né, que a gente vê que, apesar de ser uma escolha, é uma escolha que está sendo influenciada por várias coisas e dificulta isso, né? Então, acho que como psicólogo também ter essa visão que você trouxe para a gente, isso ajuda muito a nós como terapeutas entender a dificuldade do nosso paciente, né? Entender que apesar de ser uma escolha, é uma escolha que para ele talvez seja difícil trocar, né? Então, obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Minha primeira live. Oh! Acho que está de parabéns. Obrigada, muito Obrigada obrigada mesmo. mesmo, de coração. E vamos cair daqui a pouco, 20 segundos o Instagram derruba a gente. Mas queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? E semana que vem estamos todos juntos de novo para falar sobre mais um assunto que em breve a gente divulga. Maravilha.